salada de fruta e nos finais de semana a gente comia uma pizza, um hambúrguer, batatinha. E ele concordava comigo em tudo, até que a família dele veio morar na nossa casa. Eu comecei a fazer janta, porque as bonitas tinham que fazer janta pra elas comer, porque elas nem isso faziam. E até que um dia eu tive que acordar pra vida e tentei conversar com elas. Falei pra elas que ela fizesse um favor de fazer a comida deles, que eu estava muito cansada, chegava do trabalho, tinha que limpar a casa e ainda fazer comida. Sendo que elas passavam o dia todo em casa, que era pra elas fazer a comida e limpar a cozinha, pelo menos isso. E elas recusou. Veio falar pra mim que esse serviço era da dona de casa, que eu era dona da casa. Então, eu que tinha que fazer, que elas eram praticamente uma visita. Era parente, mas era visita. Tava aqui apenas por um período. E eu já tinha conversado com meu marido pra poder conversar com elas, e ele já tinha conversado, porém ele não deu a ordem que era pra ter passado pra elas. Daí ele veio concordar com elas, dizendo que realmente esse serviço é da dona da casa, e a dona da casa era eu, e que eu teria que fazer as coisas. Que se caso eu chegasse na casa delas, que quem ia fazer as coisas eram elas. Que pelo que eles se entendem desde pequeno, que quem chega na casa do outro não faz nada. E era um dia da minha folga, o meu marido tava trabalhando. Eu tinha muitas coisas pra poder fazer, e ainda tinha um relatório que eu teria que entregar no outro dia. E eu falei pra elas que eu não ia fazer janta, que se elas quisessem a gente pedia uma pizza e a gente comia, que eu aproveitava e tava com vontade de comer uma pizza, que comia com elas, meu marido. E mais uma vez elas vieram recusar, dizendo que a mãe dela tinha que alimentar certo, na hora certa, e tinha que comer bem, porque ela tava ali pra poder ser cuidada. E eu bati o pé e falei que eu não ia fazer comida. E quando meu marido chegou, que não tinha comida pronta, ele chegou mais ou menos esse dia, eram umas 6, 7 horas da noite. E veio com intrigas pro meu lado, coisas que ele nunca tinha falado, nem levantado a voz pra mim. Nesse dia ele veio falar comigo. Falou que eu tinha que fazer a comida e eu falei que eu não ia fazer. Daí ele falou bem assim, entre você e minha mãe, eu escolho minha mãe, escolho minha família. Eu falei, então beleza, sai de casa então. Como contrato no meu nome, e ele falou assim, beleza, daqui a uma semana eu saio de casa. Aí eu chamei ele pra poder conversar. Sentamos no quarto e conversamos. E eu falei pra ele, sinceramente, você quer mesmo sair de casa por causa disso? Ele falou assim, eu estou mais que decidido. Veio colocar a culpa toda em cima de mim, dizendo que já fazia um tempo que ele estava me observando, que eu não estava tratando a mãe dele e a família dele bem. Que ele ia sair de casa, só tava esperando a casa pintar, que ele já tinha conversado com o dono. Então eu fui a última a saber. E eu, gente, fiquei tão chateada com a situação que eu simplesmente peguei a roupa dele, arrumei e falei, agora a senhora e sua filha e seus netos vão arrumar as coisas de vocês e vão sair junto comigo. Até o momento eu não sei se foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Ele pegou as coisas dele, arrumou e foi até o quarto, arrumou as coisas da mãe dele junto com a irmã e os sobrinhos e foi pra casa mesmo sem pintar. Depois disso eu estou me culpando, eu estou me sentindo muito mal por causa disso e eu me arrependo muito. Eu gostaria de saber com vocês o que vocês fariam nessa situação. Vocês realmente acham que foi eu que acabei com o meu casamento com minhas próprias mãos? Porque as pessoas que me conhecem falam que eu mesmo acabei com o meu casamento, que eu devia ter sido mais boazinha com a mãe dele, que isso não se faz, que elas eram apenas visitas. E isso que aconteceu já faz mais ou menos uns 3 meses e ele nunca deu notícia. Eu ligava, mandava mensagem pra poder conversar com ele sobre o término do nosso casamento e divórcio e ele apenas recusava e dizia que não queria ver minha cara nunca mais. Porém, essa semana ele me mandou várias mensagens dizendo que quer voltar, que precisa muito conversar comigo, que me ama e que o nosso casamento não pode acabar assim. Só que eu até pensei em voltar, porque eu gosto muito dele, porém eu já conheci outra pessoa e estou muito apaixonada por ela. E eu não sei o que fazer. Se eu volto com o meu ex-marido, eu continuo com essa pessoa que eu conheci. Ela, sinceramente, é uma pessoa maravilhosa e eu estou com muito medo de desistir dela pra voltar com uma pessoa